Boa terça-feira para você. Hoje é dia de domínio próprio. Estamos falando sobre hábitos, né? Essa semana. E hoje vamos falar aqui o motivo real de você não ter tempo. O motivo real de não termos tempo na nossa vida. Por quê? Preste atenção. A maioria das pessoas não tem falta de tempo. A maioria das pessoas não tem falta de tempo. Elas têm falta de governo. Não gerencia o seu pouco tempo. Porque as 24 horas é para todo mundo. Porque algumas têm tempo e outras não têm tempo. Por que será que essas pessoas passam por esse tipo de problema? Se você não governar o seu espírito, a sua agenda vai governar, seja pelas emoções, seja pelas urgências, seja até mesmo pelas distrações. Então saiba que se você coloca a sua agenda, o seu governo sobre o Espírito de Deus, saiba que as distrações, as emoções, as urgências vai ser governada pelas mãos de Deus. E isso faz sentido por quê? E isso faz sentido para aqueles que estão aqui todas as manhãs, buscando um pouco mais de evolução espiritual. Então, se faz sentido para você já de cara esse conteúdo, deixa sua curtida aqui. E se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo ao Segundo da Palavra. Eu sou Cleilton Bispo, que trago ensinamento administrativos baseado na Bíblia, do que a Bíblia deixa como referência para a nossa vida. Isso ajuda o ser humano a ter uma vida com mais gestão, tanto espiritual, tanto administrativa. E o que eu vou te mostrar hoje parece ser simples, mas é bem profundo. A disciplina espiritual sempre gera disciplina administrativa. Como falamos ontem sobre agenda, sobre colocarmos tudo na mão de Deus, em primeiro lugar, aqui, quando colocamos a espiritualidade, a disciplina, saiba que a forma de gerenciarmos o nosso tempo, administrar a nossa vida, está tendo a mão de Deus sobre este plano que você está fazendo. Se o espírito está desorganizado, se a nossa vida espiritual está fora do lugar, nosso dia também estará bagunçado e fora do lugar. Porque eu vou provar isto em detalhes para você. E assim como diz Tiago Brunet, que dinheiro é emocional, aqui eu abro um aspas também, que até o seu tempo é emocional. Se ele não está ligado em espiritualidade com Deus, o seu tempo, a sua rotina, a sua vida, até o seu tempo acaba ficando fora do lugar. Em Provérbios 25, verso 28, diz: como a cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A Bíblia fala que muro significa proteção, estrutura, organização. Quando falamos aqui nesse versículo como uma cidade derrubada sem muros, é uma cidade sem proteção, é uma cidade desorganizada, é uma cidade que está sem tempo até mesmo de cuidados. E ele fala, é o mesmo, é comparação, é igual a um homem que não tem domínio próprio. E aí, como você não governa o seu espírito, você vive vulnerável. Se você não governa a sua vida espiritual, se você não tem tempo de 3 minutos, como falamos isso ontem, acaba você sendo vulneráveis às dificuldades, às provações, às distrações do dia a dia. Se você irrita por qualquer coisa, muda de rota o tempo todo, muda de porta de emprego todos os meses,
sua agenda fica instável, sua disciplina evapora com o tempo. E isto quer dizer que um homem sem disciplina, um homem sem rotina, e o homem aqui eu falo de forma homem ou mulher, para todos aqueles que estão precisando de um domínio próprio, é como uma cidade derrubada. Precisa ter mais organização, estrutura, proteção, e isso leva em conta uma vida de organização, uma vida de hábitos a ser mudado em nossa vida. A verdade é que quem não domina suas emoções, não domina a sua agenda. Se você não tem controle das suas emoções, de quem você está colocando em primazia, em primeiro lugar na sua vida, saiba que a sua agenda também vai estar fora do lugar. Um empresário que eu um dia falei com ele me disse algo bem interessante que eu lembrei e até escrevi aqui para você. Ele me perguntou assim: Cleilton, eu não tenho tempo para orar. Uma pessoa bem-sucedida, com vários resultados. E ele falou que não tinha tempo para orar. Falou para mim, uma conversa. E aí eu respondi para ele, eu até lembro: você não tem governo. E aí ele me indagou, começou a ter várias outras questões na conversa, mas isso me chamou a atenção, porque a disciplina do nosso tempo tem que estar colocado em primeiro lugar aquilo que mais precisamos. E aí é quando entra a nossa vida espiritual, em colocar em primeiro lugar a nossa vida espiritual, que vai gerenciar as nossas emoções, a nossa mente, e vai dar um direcionamento para aqueles dias que a gente pensa que é difícil, mas vai ter qualidade que vem de Deus. Mas antes de eu te dar 3 passos bem simples para você colocar em prática ainda hoje, eu tenho 2 coisas para falar para você. Primeira delas, tem um link aqui abaixo de um livro que eu falo sobre o testemunho da minha vida. Não aquele testemunho chato, mas aonde eu compilei para aquelas pessoas que precisam encontrar o seu propósito de vida e ainda não encontrou. Tem pessoas que vivem sem encontrar o propósito de vida. E, através de um momento de dor, de síndrome de Guillain-Barré pós-Covid que eu passei, eu deixo um livro, um compilado de algumas ideias que pode te ajudar a encontrar o seu propósito de vida, a ter uma rotina guiada pelo Espírito, a ter uma vida gerenciada por Deus. 3 passos para você colocar ainda hoje em prática. Primeiro de tudo, defina limites. Hoje você escolhe: não perco minha paz por nada. Hoje eu não falo palavras torpes por nada. Hoje eu não maltrato meu próximo por nada. Hoje eu cuido da minha família com prazer. Isso são definições emocionais para você colocar em prática. E você sabe aonde você precisa de uma melhora. Então analise e coloque o primeiro passo em prática hoje. Segundo, escolha um hábito administrativo. Quando eu falo sobre hábitos administrativos, tem vários conteúdos aqui neste mesmo canal, que eu falo vídeos sobre administração e hábitos de espiritualidade. Mas aqui você vai falar sobre hábitos administrativos. Como está a sua agenda? Como está o seu bloco de notas? Seu checklist do seu dia? É só uma ferramenta que você precisa analisar e colocar o foco e definir hoje como vai ser isso no seu dia a dia a partir de hoje. Terceiro passo: reduza as distrações. Distrações são um dos problemas mais difíceis
do hábito do ser humano no século XXI com as maiores tecnologias que existe. Mas separe 1 hora do dia sem celular, sem tela, para que você possa hoje definir talvez o seu horário do almoço, sua manhã com o devocional, o seu fim de tarde com a sua família. E este horário vai fazer de muito sentido para a sua rotina de vida. Quando você governa as suas emoções, você também é capaz de governar o seu tempo. E quando governa o seu tempo, você governa a sua vida. Tem muita vida bagunçada, fora do lugar, porque falta de governo, falta de gerenciamento, falta de hábitos que precisa ser mudado a partir de hoje. Mas comenta aqui, qual desses 3 passos faz mais sentido para você e você vai colocar em prática ainda hoje? Coloca aqui nos comentários para eu saber que esse conteúdo fez sentido para você. E quando falamos sobre governo, sobre gerenciamento e como eu falei sobre ferramentas administrativas, deixa esse vídeo aqui que pode dar uma continuidade para o conteúdo de hoje para você. E eu espero você amanhã, às 7h01 da manhã, com mais um Segundo da Palavra. Te espero. Até amanhã.